Nosso grupo é formado por mim, Matheus, e pelo Andras, e a gente vai falar um pouco sobre a cânula nasal de alto fluxo em crianças asmáticas com suspeita de Covid-19. Então, a asma ela afeta todas as faixas etárias, com uma maior prevalência na pediatria, com alta morbidade e mortalidade em todo o mundo. Os episódios de exacerbação dessa doença em crianças ocorrem com manifestações respiratórias, como desconforto respiratório, dispneia e tosse em diferentes graus de intensidade. Em crianças, a cânula nasal de alto fluxo o tratamento dela na insuficiência respiratória aguda, ele pode diminuir a necessidade da utilização da ventilação mecânica invasiva e reduzir também os dias de internamento. E com a pandemia do Covid-19, o uso da cânula nasal de alto fluxo ele tem sido amplamente discutido. O objetivo do estudo é descrever a utilização da cânula nasal de alto fluxo em pacientes pediátricos asmáticos com insuficiência respiratória aguda e suspeita do Covid-19. Sobre a coleta de dados do estudo, todos os pacientes eles tinham diagnóstico de asma confirmado e eles realizaram um exame de PCR-RT para o Covid-19, coletado da nasofaringe na admissão hospitalar e entre o segundo e o sétimo dia do início dos sintomas respiratórios. Para a realização dessa pesquisa, foram coletados dados de prontuários. Os 3 pacientes estudados eles estavam internados na unidade de terapia intensiva pediátrica do Complexo Hospital de Clínicas de Curitiba, no Paraná, entre os meses de julho e agosto de 2020. As variáveis estudadas elas foram os dados pessoais, como o nome, idade, em meses, o sexo, o peso e a cor. Dados clínicos, por exemplo, o exame físico e o... Pode me corrigir se eu pronunciar errado, mas eu acho que se pronuncia como PRAM Test, PRAM Score, Pediatric Respiratory Achievement Measure, e frequência respiratória e cardíaca, também como saturação periférica de oxigênio. O diagnóstico, a história da moléstia atual, também radiografia de tórax e exames laboratoriais. Os dados coletados eles foram armazenados em uma planilha do programa do Excel para comparação e demonstração dos resultados, visando compará-los posteriormente, e os mesmos foram armazenados sob guarda dos pesquisadores. A avaliação do desconforto respiratório ela foi realizada por meio do PRAM Score, que ele se trata de uma ferramenta clínica validada que avalia a gravidade do esforço respiratório em pacientes pediátricos com o diagnóstico de asma. E esse score ele conta com uma pontuação mínima de 0 e máxima de 12. Os scores de 1 a 3 seriam um desconforto leve, 4 a 7 um desconforto moderado, 8 a 12 um desconforto grave, e uma mudança de 3 ou mais é uma indicativa de mudança clinicamente importante, seja ela para melhor ou pior do quadro clínico. E associados à terapia broncodilatadora, prescrita pela equipe médica, realizaram-se a avaliação e atendimento fisioterapêuticos por 2 vezes ao dia nos pacientes, com o objetivo de desobstruir as vias aéreas superiores. Bom, durante essa pesquisa, então, enquanto o paciente teve a entrada dentro da unidade, foram feitos exames físicos com os pacientes e apresentaram taquipneicos com desconforto respiratório de moderado a grave, apresentando a agitação psicomotora importante, irritabilidade e obstrução das vias aéreas superiores por grande quantidade de secreção. Mas todos, então, eles utilizaram catéter nasal de oxigênio de baixo fluxo, que, no entanto, então, observou uma piora do quadro clínico durante 24 horas após o internamento. Com isso, apesar de sintomas clínicos de Covid-19 no exame PCR-RT, os pacientes eles tiveram teste negativo para Covid-19. Com isso,
Ali, então, mostra a tabela 1, ela mostra, então, todos os pacientes, que na verdade são só 3 no mesmo, que seriam do sexo feminino, e 2 do sexo masculino com comorbidades de asma, que é o foco da pesquisa, junto ao Covid-19. Pode passar. Bom, os pacientes, então, dentro da tabela 1, os pacientes eles mostraram, então, 1 e 2, apresentaram rinovírus positivo no resultado do exame de virologia, dando a característica de gerais do paciente dispostos. No dia, então, da admissão, os pacientes 1 e 3 apresentaram um score 8, enquanto que seria no significado de esforço respiratório moderado. Já o paciente 2, ele teve, então, a apresentação do score 9, que indicou um esforço severo. Nos dias de internamento, com a instalação da cânula nasal de alto fluxo, o score dos 3 pacientes tiveram uma grande diminuição, indicando uma melhora do quadro respiratório. Com isso, durante a alta hospitalar dos pacientes, do 1 ao 2, e 2 quer dizer, apresentaram um score 3, já indicando um desconforto leve. E com isso, o paciente número 3 apresentou nenhum sinal de desconforto, chegando então ao score 0. Com isso, os 3 pacientes que apresentavam taquipneicos quando utilizaram a oxigenoterapia de baixo fluxo, foram admitidos. E com isso, durante a primeira fase da pesquisa, a diminuição da frequência respiratória nos pacientes, tanto 1 e 2, no segundo dia de internamento, para todos os pacientes, o fluxo de gás ofertado reduziu o devido à melhora de desconforto respiratório. Já o 1 e 2 apresentaram, então, taquicardia. Pode trocar para mim, Matheus. 1 e 2 apresentavam taquicardia no primeiro dia. No entanto, os 3 pacientes que apresentaram diminuição da frequência cardíaca, desculpa, com a colocação da cânula nasal de alto fluxo, eles apresentaram um valor de frequência cardíacas dentro da normalidade da alta hospitalar. E com isso, dentro da oferta de fração inspirada de oxigênio, foi reduzida gradualmente no primeiro dia com a melhora da hipoxemia. E o paciente 1 necessitou de cânula nasal de alto fluxo por somente 4 dias, enquanto o 2 e o 3 tiveram apenas 3 dias de uso. Com isso, a relação PaO2-FO2 mostrou então uma hipoxemia entre 172 a 250 no início da terapia, a partir do dia 2, que é dividido dentro da pesquisa. A relação melhorou gradativamente até o momento da alta hospitalar dos 3 pacientes, e o desmame da canula nasal de alto fluxo dos pacientes estudados foi conduzido com uma diminuição gradual do gás ofertado conforme o paciente apresentou a diminuição da frequência cardíaca e a frequência respiratória melhora do esforço respiratório da melhora gasométrica. Pode passar. Durante a discussão, então, dessa pesquisa, os 3 pacientes foram admitidos com a sintomatologia e suspeita da Covid-19, que seriam, então, a febre, o esforço respiratório moderado e a hipoxemia, e além de quadro de exacerbação da asma, avaliado pelo score que foi dito antes. Já com isso, a canula nasal de alto fluxo em pacientes diagnosticados com Covid no início da pandemia foi contraindicado, mas acreditava-se que haveria, então, um risco de geração de aerossóis durante a sua utilização, podendo, deste modo, diminuir a segurança dos profissionais dentro da área de trabalho que estariam fazendo o cuidado do paciente. E a melhora do quadro com o uso, então, da cânula nasal de alto fluxo, no entanto, vem auxiliando o tratamento e a melhora do quadro clínico por conta do Covid. O risco de contaminação é semelhante a outros dispositivos de oxigenoterapia. Em adicional, o uso da máscara cirúrgica sobre a interface utilizada pode ser mais uma alternativa de proteção para a equipe de assistência, como um objetivo de melhorar essa possível geração de aerossóis dentro da sala.
E durante a administração da cânula nasal de alto fluxo, deve ter feito a observação, com constante dos sinais vitais e o paciente e a avaliação do seu quadro clínico. Com isso, o estudo norte-americano, a asma é listada como um fator de risco de quadro grave de Covid-19, e um estudo realizado na China com pacientes com o novo coronavírus, a asma e alergia respiratórias não foram identificados como um fator de risco para a doença grave de Covid-19. E com isso, os 3 pacientes dentro do estudo apresentaram redução da frequência respiratória e frequência cardíaca durante a utilização da cânula nasal de alto fluxo, semelhante ao resultado encontrado por uma outra pesquisa que avaliou a melhora das variáveis fisiológicas da frequência respiratória e frequência cardíaca dos pacientes com quadros agudos de asma utilizando a cânula nasal de alto fluxo. Com isso, a atuação do fisioterapeuta observou-se a administração de fluxo de gases da fração expiratória de oxigênio mais altas durante a insuficiência respiratória aguda, podendo levar à melhora da saturação periférica, da oxigenação. E com isso, a atuação da fisioterapia nesses pacientes não se resume só a apenas ao gerenciamento de assistência ventilatórios, mas também a manutenção da permeabilidade das vias aéreas em pacientes com insuficiência respiratória, a presença de secreções respiratórias por limitar a aplicação de determinadas técnicas, como ventilação não invasiva, e a utilização da cânula nasal não garante uma maior conforto ao paciente, mas além de permitir não só a capacidade de expelir as secreções sem necessidade de interrupção de técnicas, como também de ajudar na excreção das mesmas por conta do seu sistema de umidificação e aquecimento. É isso. Sobre as considerações finais do estudo, ele se mostrou com uma utilização segura da cânula nasal de alto fluxo em pacientes com o quadro importante de insuficiência respiratória aguda com risco potencial de intubação traqueal. E também foi considerado a literatura consultada. Esse estudo ele contribui para a melhora da assistência fisioterapêutica ao paciente pediátrico, trazendo benefícios à população estudada. E a contribuição dos autores seria a revisão da contribuição deles, que se deve haver a aquisição de análise e interpretação de dados, e a redação do artigo foram revelantes do conteúdo intelectual, havendo uma aprovação da versão final a ser submetida, mas sempre ressaltando a baixa quantidade de participantes da pesquisa. E seria isso a nossa apresentação.